Tá gravando. Bom, professor, primeiramente, agradeço imensamente por ter aceitado o convite. Eu conheci o seu trabalho há mais ou menos 1 ano e meio atrás, num seminário que a gente teve aqui na Universidade de Bolonha, em que foi citado o livro que o senhor curou junto ao professor Pascal Severac, né? Spinoza e a psicanálise, inclusive está aqui. Enfim, abriu uma perspectiva nova para mim, coisas que eu já vinha pensando sozinho e que eu não sabia que, enfim, era possível e alguém já tinha feito, né? Alguém já tinha começado a trilhar o caminho, vamos dizer assim. Enfim, gostaria de começar com uma pergunta muito geral, assim, para a gente começar. Quando foi a primeira vez que o senhor percebeu que poderia ser feita essa relação entre Spinoza, o spinozismo e a psicanálise? Tá ótimo, Eduardo. Bom, primeiro também agradecer o convite, é uma honra, enfim, fico super feliz de estar dando essa entrevista, de estar participando do Centro Internacional de Estudos Spinozanos aí da Universidade de Bolonha, na Itália, né? Bom, aí já respondendo a sua questão, vou falar rapidamente de um ponto um ponto da minha trajetória biográfica, enfim, mas sendo rápido, né? Porque é curioso que a questão meio da história de vida, assim, vai influenciando, né, os caminhos que a gente vai tomando. Eu fui fazer um doutorado pleno na França, em Nice, no sul da França, com Clément Rosset. Eu queria estudar com Clément Rosset. Quando eu pleiteei a Bolsa Brasileira da instituição CAPES, a gente pode, ao pleitear, colocar 3 opções. Eu botei só uma. Se o Clément Rosset tivesse onde fosse, eu teria colocado só a dele, que eu queria estudar com ele. E consegui a Bolsa. Fui estudar com o Clément Rosset, doutorado em filosofia, ok. Só que o Clément Rosset dava aula de teoria psicanalítica. E as aulas de teoria psicanalítica que ele dava eram lotadas, e tinha muitos psicanalistas que vinham da cidade assistir como ouvinte. E aquilo me encantou. Então, eu já comecei a relacionar psicanálise e filosofia da imanência antes de especificar para Spinoza. E a psicanálise no sentido amplo. Então, comecei, por minha conta, a comprar os livros, a ler a obra de Freud, ler outros autores, enfim. E quando eu voltei para o Brasil, para o Rio de Janeiro, eu encontrei que se tornou um amigo e que faleceu aos 90 anos esse ano, um psicanalista e autor, chama Narman Harmony, botei aqui no chat. Né? O Narman Harmony, ele estudava o Winnicott, sempre foi um especialista e um autor criativo sobre o Winnicott. E a gente se encontrou, por acaso, num congresso, os dois da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas a gente se encontrou em Brasília, num congresso. E ele me falou de Winnicott, eu falei para ele de Spinoza. Ele não conhecia Spinoza, não se tornou um spinoziano, mas eu me tornei um winnicottiano. Porque eu vi Spinoza e Winnicott, assim, cada um no seu universo conceitual, falando coisas que eu percebia e que eu já desenvolvia desde o meu doutorado na França. Eu fiz o doutorado em 1994, na Universidade de Nice, com Clément Rosset. Quando eu encontrei Narman, e ao longo do tempo, eu fui vendo assim, o quanto que, de fato, não só a filosofia, o que eu chamo a partir de Deleuze, filosofia da imanência, mas, sobretudo, de Spinoza, sem a influência de Deleuze, de um pensamento da imanência, o quanto que dialogava de maneira próxima com a psicanálise e, em particular, com a psicanálise de Winnicott. Eu tenho um artigo que eu nomeei, está gratuito na internet, Revista Trágica, A Grande Identidade Spinoza-Winnicott. Eu brinquei com aquela frase do Deleuze, a grande identidade Nietzsche-Spinoza, porque eu acho que Spinoza e Winnicott são muito mais próximos do que Spinoza e Nietzsche, embora eu sempre tenha trabalhado nessa proximidade de Spinoza e Nietzsche. Bom, e por que o Winnicott? E aí eu já vou entrar na minha contribuição autoral, teórica.
Eu fiz 2 doutorados. Fiz esse doutorado da França e, em seguida, fiz um segundo doutorado em teoria psicanalítica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E publiquei como livro, está publicado como livro. Inclusive, a reedição vai sair esse ano, no final do ano, a reedição do livro, que é uma clínica psicanalítica da potência. Nesse livro, eu analiso o quanto que, apesar do que eu chamo de teoria da clínica em Freud ser brilhante, e apesar de Lacan trazer várias contribuições para a compreensão de um pensamento, aí eu acrescento, reativo do psiquismo, ambos, Freud e Lacan, na esteira de Freud, se baseiam no que eu chamo de uma base metafísica de compreensão do mundo. Basicamente, na dicotomia corpo pulsional, selvagem, bestial, caótico, que em Freud ocupa o lugar do id e que em Lacan ocupa o lugar do real, destrutivo. Ou seja, em ambos, o que está presente é uma concepção da pulsão de morte como originária e que, portanto, nas palavras de Freud, a vida é uma luta contra essa força primordial da morte. E em Winnicott, isso não faz o menor sentido. Então, o Winnicott ele tem várias passagens, inclusive uma delas eu botei de epígrafe no meu livro, onde ele diz que queria livrar o conceito equivocado da pulsão de morte como originária dos ombros de Atlas de Freud. Então, Freud, com aquela força, criando a psicanálise a partir de uma percepção do funcionamento psíquico, só que a partir de uma base filosófica, metapsicológica, porém metafísica, dicotômica, ao pensar a pulsão de morte na base. Spinoza, ao contrário, ele pensa o que está na origem é a potência da substância única e do indivíduo é a potência do conatos. Então, esse fundamento ontológico, se a gente quiser usar o termo, ele contrasta e é incompatível. Então, eu queria frisar o incompatível. Aí, quando eu digo isso, por exemplo, no livro que eu organizei com meu querido amigo Pascal Severac, Spinoza e a psicanálise, né? Spinoza e a psicanálise, a maioria das contribuições são aproximando Spinoza de Lacan. Eu concordo que eles dialogam. Eu concordo que o imaginário em Lacan foi influenciado pelas leituras que Lacan teve de Spinoza. Porém, nessa base, ou filosófica, ou metapsicológica, eles são incompatíveis. Incompatíveis exatamente por esse ponto dessa concepção em Lacan de um real destrutivo, de uma pulsão de morte originária, em Freud também, que faz com que isso incide diretamente, isso incide diretamente na clínica e na compreensão do funcionamento psíquico. Por quê? Porque conceber uma pulsão de morte originária faz com que toda enfermidade, né, enfermidade vem de não firmeza, toda enfermidade psíquica, qualquer transtorno psíquico, as próprias defesas psíquicas se tornam defesas contra essa pulsão originária. E, portanto, no certo sentido, numa perspectiva espinosista da imanência, contra a vida, que eles não concebem como vida, eles concebem como morte. Enquanto que o que Spinoza traz com o conceito de conatos, com o conceito de uma substância única que é potência, é o oposto. O adoecimento psíquico, todo adoecimento psíquico, é justamente o quê? Uma dificuldade criada, aí entra o Winnicott para ajudar, ao longo do amadurecimento emocional do bebê, da criança, do jovem, do adulto, uma dificuldade criada, um obstáculo contraposto a esse conatos, essa potência originária. O horizonte clínico fica muito distinto. Numa clínica, vai se tentar buscar, em Lacan, por exemplo, organizar o caos através do simbólico, do 0-1, do falo em nome do pai. Porque se tem uma crença que não corresponde à realidade, de que, por si só, existe uma bestialidade destrutiva no humano.
Quando Lacan diz, sem a linguagem, o corpo humano é um amontoado de carne, é uma das diversas passagens que deixam isso claro. Então, é uma luta contra a vida, que eles não vão nomear dessa maneira. Enquanto que em Winnicott, em Spinoza, não. É ao contrário. E, por exemplo, quando eu analiso a depressão fica muito clara nesse sentido. O senso comum, e que está influenciado por Freud, por Lacan e pela história da filosofia metafísica, uma depressão é justamente o quê? Quando, de alguma maneira, você se cansa dessa luta contínua de buscar a vida e a vitalidade. Então, os amigos do deprimido vão falar, não, esquece isso, vamos para o bar, vamos sair, para de pensar negativo, vamos se alegrar. Enquanto que, para Spinoza e para Winnicott, a depressão vai ser justamente o quê? Algo da ordem das ideias inadequadas, das defesas psíquicas, da imaginação no sentido negativo. Porque aí esse justamente vai ser um outro ponto forte, importante, central, no que eu penso e quero compartilhar. Né? Essa imaginação no sentido negativo, ela se contrapõe, ela é um obstáculo para a expressão da potência. E é isso que deprime. Então é o oposto. O que é solução em um é agravamento do problema em outro. E aí Spinoza deixa mais claro ainda por quê. E aí isso é um ponto que os meus colegas espinosistas também não chamam atenção, e que para mim é central, que Spinoza diferencia alegrias passivas de alegrias ativas. Ou vamos nos alegrar, vamos sair, vamos no bar, para alguém que está deprimido, sobretudo, vai se limitar a ser o quê? Uma alegria passiva, reativa, um escapismo, uma titilácio, que é o termo que o Spinoza usa para alegria pontual, e não vai ter força de tirar da depressão. Por quê? Porque não funciona tirar da depressão, sair da depressão. O que funciona é abrir as defesas para reencontrar a expressão da própria potência. Ou seja, para reencontrar a possibilidade de vivenciar as alegrias ativas. E as alegrias ativas são aquelas que se explicam pela própria natureza da pessoa, pela potência própria da pessoa, e não tributariamente e não reativamente a uma variação em relação a uma tristeza a partir de causas externas. Na alegria ativa, não é que não existam causas externas, mas as causas externas, elas são transitivas. A causa eficiente, a causa imanente, ela é a própria potência da pessoa, desencadeada pela causa transitiva de, enfim, tá se permitindo não colocar um obstáculo mais entre ela, o psiquismo dela, e o que é vivenciado. Bom, me estendi, acabei que entrei já no conteúdo, mas, enfim, foi esse o caminho histórico, digamos, da minha história de vida, e que eu fui vendo e juntando, né, esses pontos. Não, sim, professor. Esses caminhos que vão te levando para lugares que nem você mesmo imagina, né? Mas entrando um pouco mais no Spinoza, no espinosismo, o inconsciente, ou melhor, a psique, é um conceito paradigma, né? Tanto para a psicanálise quanto para a psicologia no geral. O senhor pensa que o espinosismo responde a essa questão? Sim. E isso é um outro ponto também que eu gosto de enfatizar, porque em Freud, e num certo sentido, que bom que ele tratou dessa maneira a questão, porque foi uma coisa tão chocante que chamou atenção para isso. Mas eu diria que é uma maneira imprecisa e conceitualmente equivocada de tratar a questão, que é o quê? De substantivar o inconsciente. O inconsciente. Lacan agravou o problema ao acrescentar uma pitada mais metafísica, ao dizer a verdade do inconsciente. Também agravou esse mesmo problema ao colocar o desejo como sendo um desejo quase que misterioso do inconsciente.
O inconsciente como esse outro mais verdadeiro que age em nós. Agora, voltando para Freud, por que eu digo que isso é uma maneira imprecisa, equivocada e que induz a um erro de compreensão? Eu diria que faz mais sentido, está mais justo, no sentido de justeza com o que acontece, se a gente usa inconsciente como adjetivo. Então, existem motivações inconscientes, existem afetos inconscientes, isto é, dos quais nós não temos consciência. Mas não existe um lugar chamado o inconsciente que é o autor disso. Então, quando Spinoza diz, já na parte 1, o ser humano tem ciência, está consciente de seus desejos, mas não do que o leva a desejar, ele está falando do inconsciente, mas não como um lugar substantivado. Então, essa inconsciência ou essa não consciência, ela vai ser agravada nos seres humanos quando? E aí o Winnicott, Freud traz ferramentas, o Winnicott faz um uso mais imanente dessas ferramentas, e Spinoza permite compreender mais no detalhe o que eu vou chamar de uma filosofia da mente, que é justamente o quê? Quando o que acontece quando nós não temos consciência do que nos faz desejar, do que nos leva a desejar. Acontece que, ao desejar algo, eu tenho um desconhecimento das associações de imagem na minha cabeça. Então, Spinoza, na parte 2 da Ética, ele explica da proposição 14, logo após a 13, que é onde ele fala do corpo, que é nomeada pelos estudiosos, né, de pequena física, da 14 até a 40, onde ele vai falar dos 3 gêneros de conhecimento, essas 27 proposições são... ele desenvolve nessas 27 proposições uma teoria da imaginação. E ele define imaginação como associação de imagens. O que confunde os comentadores é que, na proposição 40, ele vai falar do primeiro gênero de conhecimento como doxa ou imaginação. Então, ele vai usar a imaginação como sinônimo de doxa. Mas olha que interessante, nos escolhos onde ele vai desenvolver a ideia, explicitar a ideia, ele não dá nenhum exemplo negativo, nenhum exemplo de doxa ou nenhum exemplo negativo de arte, de criação, de criatividade, de inventividade, de novas soluções para problemas, de percepção da novidade singular de todas as coisas que a gente percebe no dia a dia. Ele não fala nada disso. Todos os exemplos são exemplos de falsos universais. Isto é, né, os exemplos que ele dá, experiência vaga, tive uma experiência pessoal, universalizei indevidamente. Argumento de autoridade, ouvir dizer, que são parecidos, né? Ouvir dizer, o youtuber falou, né? Como diz Spinoza, criticando Platão e Aristóteles, de rolar de rir. Numa carta, né? Eu posso até ver o número da carta, que ele fala assim, não, se você me trouxesse autores sérios, mas Platão, Aristóteles, eles acreditam nas historinhas da velhinha da esquina. Né? Então, é ouvir dizer. Né? E o argumento de autoridade. Fulano falou, seja uma pessoa física, seja um autor. Né? Seja alguém atual ou alguém do passado. Ele vai dar somente exemplos de falsos universais, de falsas generalizações. E quem se encaixa nessas falsas universalizações? Os filósofos da metafísica. Se a gente pega um exemplo muito explícito, que é posterior a Spinoza, mas que herda, inclusive assumidamente, Descartes e Platão, que é Kant. Isso fica muito claro. Quando Kant diz que
existe, ou pelo menos como um ideal a ser buscado, uma razão pura, depurada da experiência, do empírico, que você, enquanto encarnado, apreende na experiência, mas cujo objetivo é buscá-la, se livrando dessa experiência que é o ponto de partida, ele está ficcionando uma razão que não existe e mais, está considerando ela como verdadeira. O que a gente aprende no Tratado da Reforma do Intelecto, no TIE, que, na ética, ele diz que é o método dele. Escrevi um tratado com o meu método. O que a gente aprende lá? A gente aprende que a diferença entre... a gente aprende que a definição de ideia falsa, obviamente, quem estuda Spinoza sabe isso e faz todo sentido, não é uma ideia falsa em si. Porque não existe a positividade do falso, não faz sentido existir a positividade do falso no mundo que não tem um além. As coisas são, elas são, não podem ser falsas nelas próprias. Então, o que é uma ideia falsa? No TIE, Spinoza diz, é a ideia fictícia a qual nós aderimos como se fosse uma ideia presente ou uma ideia verdadeira. Exatamente o que faz Kant. Ele imagina uma razão pura, e aí imagina, nesse sentido, justamente, a princípio, fictício, ele imagina uma razão pura, mas onde Kant passa da ficção para a ideia falsa? Ele acredita que ela é verdadeira. Então, ou seja, quando Spinoza critica a imaginação, ele não está falando só da doxa da velhinha da esquina, como na carta. Ele está falando de Platão, Aristóteles, Descartes, que ele critica também na Ética em vários momentos, e essa crítica cabe posteriormente a Kant, que vão colocar em termos doutos as crendices, enfim, citando Spinoza, da velhinha da esquina. E com todo respeito à velhinha da esquina, vão colocar em termos doutos a doxa. Vão colocar em termos doutos justamente as superstições. E o que são essas superstições? São a imaginação de algo que eu gostaria que fosse, mas não é. Qual é a motivação desses autores da metafísica? O desejo. O desejo do quê? De não ser contrariado por aquilo que, na experiência real, lhes faz mal, ou não corresponde à expectativa. O nome disso em psicanálise, sobretudo em Winnicott, é uma defesa psíquica, um mecanismo de defesa psíquica. E Spinoza, no TIE, ele traz uma filosofia da mente que eu pego, extraio para mim, que é justamente o quê? Quando Spinoza mostra que esse pensamento que é real, que é o pensamento que eu penso, é a ideia do corpo. Outra coisa é quando eu penso sobre isso, que é a ideia da ideia do corpo, que aí ele vai passar a chamar só de ideia da ideia. O que acontece, onde entra a imaginação no sentido negativo, depois eu vou falar no sentido positivo, onde entra a imaginação no sentido negativo e que faz o desejo de que o mundo fosse outro, faz esse desejo de idealização se descolar psiquicamente, mentalmente, da realidade ou do real. É justamente quando a ideia do corpo, que ele diz no TIE, que se confunde com o afeto é um modo de pensar, isso ele diz na ética, quando a ideia do corpo é sentida de uma maneira desagradável. Aí, ao invés de tentar compreender por que houve esse afeto de dor ou de tristeza, ou essa alegria passiva mitigada com dor e tristeza, ou reativa a dor e tristeza, a tendência defensiva do psiquismo humano é associar o acontecimento a imagens anteriores, a imagens ausentes, diz Spinoza. Nessa associação com imagens ausentes, eu parei de olhar o real atual. Parei de olhar o real atual. E tento explicar o real atual com argumentos de autoridade, ouvir dizer, ideia fixa, marcas, vestígia, em latim, marcas do passado. Pronto. Aí a ideia da ideia, mentalmente, se dissocia da ideia do corpo. Não é que a ideia da ideia
ela é incorpórea, ela é uma operação mental de não associar mais as imagens à compreensão da ideia do corpo para compreender o real, mas sim de associar a imagem inicial, a marca inicial atual da ideia do corpo, a imagens outras e aderir a essas imagens outras, que é a ideia falsa. Bom, aí voltando, porque a sua questão era sobre o inconsciente, amarrando para o inconsciente. O que acontece? Quanto mais a minha mente dissocia ideias da ideia do corpo, e associa a ideia da ideia a outras imagens. Exemplo, simbólico. Processo civilizatório, mundo da representação, para usar o termo schopenhaueriano. Falando em termos mais comuns, as regras sociais, as normas sociais, o que deve ser, o que supostamente deve ser, seja em critérios morais, religiosos ou de uma coletividade. Quando eu associo a ideia da ideia ao que deve ser, me dissociando do que eu estou sentindo e da compreensão de como e por que eu estou sentindo, o que eu sinto é estranhado por mim, porque eu acabo me identificando com essa ideia da ideia dissociada. E o que eu sou e o que eu sinto me chega para essa operação dissociada de percepção do mundo mediado, me chega como se fosse o inconsciente. Então, o inconsciente substantivado é um nome do efeito de mim mesmo, dado quando a pessoa se identifica, quando eu me identifico com esse ego construído, por um lado, socialmente, por outro lado, em defesa de mim mesmo. Aí o Winnicott ajuda a gente a entender isso, que pode ser dito só com Spinoza. O que eu sou, diz Winnicott, eu sou um psique-soma. Psique e soma, corpo, são só, psique-soma. A mente, diz Winnicott, o Winnicott escreve dessa maneira. Eu vou dizer uma coisa que vai desagradar os filósofos. A mente não existe como coisa. A mente é uma atividade do psique-soma. Por isso que não é um incorpóreo, é uma atividade do psique-soma. Por isso que é uma imaginação. Uma imaginação que pode ser positiva, eu vou falar disso logo, ou negativa, como eu estou analisando. Então, essa mente, que é uma atividade do psique-soma, quando o psique-soma está vivenciando uma dor e não consegue compreender, ou, enfim, é influenciado a não compreender, diz o Winnicott, o psique-soma se refugia na mente e cria um self, um si mesmo, falso. Então, a pessoa passa a viver no falso self e não percebe mais os próprios afetos, ideia do corpo, não percebe mais o verdadeiro self. E aí, o verdadeiro self não quer dizer que ele tenha só ideias adequadas, não. A ideia do corpo, seja com ideia adequada e inadequada, passa a não ser percebida mais pela pessoa, porque ela está com a mente dela se defendendo dessa origem que incomoda. E aí, quando isso irrompe, ato falho, etc., aí ela vai nomear, nossa, existe um inconsciente dentro de mim. E aí, só mais uma palavrinha, quando que a imaginação é positiva? Quando que ela não é escapismo? Quando que ela não é defesa psíquica? Primeiro, nos termos da filosofia da mente que eu extraio do TIE, quando ela sabe que ela é ficção. Esse é o primeiro ponto, diz Spinoza, né? Quando a imaginação sabe que é ficção, quando a mente sabe que a imaginação é ficção, ela é uma virtude, uma força, se ele diz na ética. Dizendo a mesma coisa com outras palavras, quando, agora já nos termos do TE, quando eu sou afetado, ou seja, uma ideia do corpo está sendo pensada em mim através do afeto, e a ideia da ideia e a memória e as marcas me ajudam não a oprimir o que foi percebido e o que foi sentido, mas, ao contrário, me ajudam a distinguir o que eu já conheço do que é necessariamente novo e singular no momento presente.
digamos, eu vejo um pôr do sol, né? Ou uma cachoeira, ou o que for, que eu gosto da natureza. Mas, né, eu reconheço que é uma cachoeira, eu reconheço que é um pôr do sol. Se a minha ideia da ideia estiver conectada a ideias passadas, no sentido de impedir que eu perceba o novo, atual, a minha tendência vai ser assim: e esse pôr do sol não foi muito bom, olha só, apareceu uma nuvem na frente do sol quando ele entrar no horizonte. Ou seja, eu tenho um modelo metafísico, por isso que eu insisto de que a metafísica, antes de ser uma teoria filosófica, é um modo de pensar por comparação ao modelo, em geral inconsciente, como adjetivo. Então, eu tenho o pôr do sol perfeito, que Platão teorizou como o mundo das ideias, eu tenho o pôr do sol perfeito na minha cabeça só quando há essa dissociação. Por quê? Porque eu quero ter um controle de todos os pores do sol com os quais eu vou me deparar. Então, eu tenho o pôr do sol perfeito, então eu não vou correr o risco de me relacionar com a experiência diretamente. Eu vou mediar a experiência pela representação do pôr do sol perfeito. E esse não foi perfeito. Ou esse foi perfeito por quê? Porque ele está próximo. Olha a teoria da proximidade, da participação platônica. Ele participa mais do pôr do sol perfeito, ele está mais próximo do pôr do sol perfeito. Ou a teoria da analogia, tanto em Platão quanto em Aristóteles, ele é mais análogo ao pôr do sol perfeito, a ideia pura. Ou seja, eu estou usando a ideia da ideia, a ideia do corpo atual, e estou criando uma ideia da ideia que não compreende a ideia do corpo atual, que usa a memória para, assim como Kant propõe, isolar as formas que não são a priori, mas que ele chama de a priori, do espaço e do tempo, são imanentes, concomitantes, não são a priori, mas isolar o que ele chama de formas a priori sensíveis, isolar o empírico, para controlar o empírico através de imagens fixas passadas, aí eu me fecho para o presente. A imaginação como criatividade, como potência, como força, é justamente o quê? Eu uso a memória, eu reconheço que é um pôr do sol, mas eu não estou comparando, aquele é único. Então, eu reconheço que é um pôr do sol, mas todo pôr do sol é singular. Então, a própria singularidade de cada momento simples da nossa vida se torna fonte de alegria ativa. E de alegria ativa que começa como uma titilácio, pelos sentidos, mas que tende a se tornar uma hilaritas, tomar o corpo todo, e essa hilaritas tende a ser uma alegria ativa. Aí a imaginação está totalmente presente, como ficção e como abertura para o novo. E aí eu uso a imaginação para fazer associações, para resolver problemas no mundo atual. E para mim fica muito claro que quando Einstein, né, que tinha a leitura dele lá de Spinoza, ele diz: para mim, a imaginação é mais importante do que a razão. Não estou dizendo que ele entendia todos esses detalhes que eu estou extraindo de Spinoza, mas ele entendeu Spinoza nesse sentido. A imaginação é mais importante do que a razão. Claro, ele está falando a razão de um pensamento, que é a imaginação também, de organização de propriedades comuns, ou seja, de um modo espinosista, talvez também no sentido tradicional, simplesmente de exercício lógico, raciocínio, mas ele percebeu que essa associação só busca e só encontra o novo, no certo sentido, só se torna terceiro gênero de conhecimento, a essência singular das coisas, quando ela consegue se abrir ao novo, ao atual, ao invés de criar um obstáculo, ao invés de embotar a percepção do atual com comparações metafísicas com experiências passadas. Não, o senhor tocou um ponto que, para mim, foi importantíssimo, na verdade, que é o conceito de dissociação, que é muito recorrente nos seus escritos, né, espinosistas, psicanalíticos, né, sobre a ideia do corpo e a ideia da ideia. Se o senhor quiser falar um pouco mais sobre esse conceito, ou se achar que já falou muito, a gente pode passar para a próxima também, mas a pergunta seria, por que o senhor considera esse conceito tão importante, né? Esse conceito de dissociação, por que ele, enfim, ele pulsa sempre nos seus escritos? Perfeito. Ótima questão, Eduardo. Já falei, mas é bom para eu enfatizar, né, justamente por quê, né?
Por quê? Porque, assim, uma questão que eu vejo que não é só minha, que é da história da filosofia, independente do filósofo, e que em estudos spinozanos aparece muito claramente em Deleuze, por exemplo, cuja leitura eu discordo quase que de ponta a ponta, ou pelo menos em pontos fulcrais, centrais da interpretação deleuziana, que é justamente assim, como entender. Vou dialogar com o Deleuze, acho que vai ficar claro por que a dissociação é tão importante nessa minha leitura, nessa minha concepção. Como entender, por exemplo... Tá, vou começar de novo, vamos lá. Freud define prazer. Vamos lembrar que ele coloca a pulsão de morte como originária. Freud define prazer como alívio de desprazer, descarga de tensão. Está coerente com a ideia de pulsão de morte originária. O que é prazer? Para Freud, é um prazer reativo. Freud não consegue conceber um prazer ativo. O prazer é se livrar do desprazer. Deleuze, no colóquio de Cerisy, eu não me lembro se é anos 70 ou 80, quando ele escreve aquele famoso texto, Pensamento Nômade, ele é questionado sobre, assim, no caso ele está falando de Nietzsche, não está falando de Spinoza, mas ele é questionado de, assim, eu vou falar em termos livres, não? Eu não lembro exatamente os termos que Deleuze usou, mas a ideia é assim, ele é questionado no seguinte sentido: o nazismo, por exemplo, ou uma tortura, a pessoa não está expressando vontade de poder, a pessoa não está tendo um prazer nisso. Onde entra esse prazer cruel, que a gente chama ele de sádico ou não, para não entrar em conceitos? Como se explica esse prazer cruel? A resposta que Deleuze dá, me parece que ela revela que ele não compreendeu isso que em Spinoza, para mim, é central, que é a diferença entre alegria ativa e alegria passiva. Porque Deleuze diz, há as pessoas que são pela vida e há as pessoas que são pela morte. Mas como assim há as pessoas? A natureza humana não é única nesse sentido espinosista, não metafísico, imanente? Então, aquela resposta, eu li esse texto, se não me engano, sei lá, em 1982. Mas, peraí, tá estranho isso. Tem gente que vai para cá, tem gente que vai para lá. Então, ele está recriando o valor. Essas pessoas são mais valorosas do que aquelas. Enfim, ele está fazendo claramente uma inversão dos valores, para falar em termos nietzschianos, e não uma transvaloração. Isso é confirmado no livro Nietzsche, a Filosofia, de Deleuze, quando ele propõe que o eterno retorno é um imperativo categórico nietzschiano. Não, não é. Porque o imperativo categórico não interessa o conteúdo. Não faz sentido falar, tu deves ser criativo, livre, pensar de forma imanente. Não. Se é um dever, já não tem imanência. Já se tornou metafísico. Então, em Spinoza, o que eu encontrei? Primeiro ponto, essa diferença que Deleuze não faz, na verdade, e que poucos comentadores fazem, e que, para mim, os que fazem não fazem de forma suficiente, nem suficientemente clara, e que eu busco preencher essa lacuna ou dar essa contribuição, que é essa diferença entre a alegria ativa e a alegria passiva. Por quê? Deleuze pega uma passagem da Ética e vai dizer que a alegria é uma variação da potência para mais, e a tristeza uma variação da potência para menos. Mas não é só isso. A alegria passiva é uma variação da potência para mais. Por quê? Porque a alegria passiva ela é relativa a algo. Ela é reativa. A alegria ativa, não. Ela não é só uma variação para cima. Claro que é uma variação para cima, um aumento de potência, senão não seria alegria. Mas ela não é relativa. Em que sentido? Ela tem outra qualidade. Porque a alegria passiva, ela é movida, claro, pela potência da pessoa, mas como causa parcial. Porque a causa externa é a causa parcial também. Então, a alegria passiva tem duas causas. A da própria potência, mas a da própria potência que reage, que responde à causa externa. Então, é uma alegria reativa.
A alegria ativa, não. Como eu mencionei há pouco, ela se dá nos encontros, mas o encontro é só uma causa transitiva, ela desencadeia, é um favorecedor de uma alegria que se explica unicamente pela potência da própria pessoa. A qualidade, portanto, da alegria ativa é completamente diferente da alegria passiva. Então, uma alegria que vem, por exemplo, de uma vingança, de um ódio bem-sucedido, digamos, né? É claramente uma alegria passiva. Ela é movida por tristeza e ela vai gerar novas tristezas. Ou seja, respondendo a Deleuze, uma tortura, por mais que dê um prazer reativo para o torturador, não tem como, em termos do psiquismo humano, da natureza humana, não tem como ser uma alegria ativa. Por quê? Porque não está mudando nada da própria potência da pessoa. A pessoa está só destruindo algo fora que, de algum modo, ela imagina como causa, é a própria definição de ódio de Spinoza, como causa da dor que a pessoa está sentindo. Então, ela destruiu a causa externa, mas não modificou a própria disposição corporal e psíquica dela própria. É mais ou menos a ideia, um serial killer. Por que é serial? Porque ele mata a primeira pessoa que se assemelha a alguém que lhe fez mal, só que não adianta, porque o afeto de tristeza permanece. Então ele pensa, como se ele pensasse assim, não adiantou, mas agora vai adiantar. E aí mata mais um, mais um, mais um, mais um. Sempre pessoas relacionadas ao objeto externo que ele associa como tendo sido causa da dor dele. Ou seja, é a própria definição de alegria passiva. Não tem nenhum moralismo nisso, é um fato. Então, se você não percebe essa distinção, você, primeiro, não entendeu Spinoza num dos pontos centrais. E, segundo, você realmente vai ter essa confusão que Freud faz, que Lacan faz, e que Deleuze faz, de ficar meio sem saber como explicar que existem prazeres destrutivos, mórbidos. Bom, aí, passando para a questão, que é justamente, e a dissociação? A dissociação ajuda a gente a entender, e em Spinoza não precisa usar esse termo, está em Spinoza, só que esse termo que eu trago, né, do próprio Freud, mas reinterpretado por Winnicott, ajuda a entender. A dissociação é justamente quando, em termos do que eu chamo de filosofia da mente, que eu extraio do Teilhard, quando a ideia da ideia se associa a imagens que não percebem o atual. Exemplos: preconceito, etc. Né? Então, quando tem um preconceito, um racismo, uma misoginia, o que eu estou fazendo? Inconscientemente que seja, às vezes nem é inconscientemente, mas isso se mistura, também não existe o inconsciente, então essas zonas são tênues, não existe uma delimitação discreta. O que eu estou fazendo? Eu estou associando um traço da pessoa que eu estou encontrando no momento atual a pré-conceitos, a pré-julgamentos, ou seja, a imagens fixas. E não estou conseguindo me abrir para o novo. Isso se dá por quê? Porque eu não estou permitindo vivenciar o mundo pelo psiquessoma, pelo atual. Isso se dá por quê? Porque a ideia da ideia, ela não quer perceber o atual. Ela quer ter essa segurança psíquica de funcionar no mundo da representação. Isso explica, usei esse termo, isso explica também, enfim, a confusão, se a gente chamar assim, de Schopenhauer, que, por sua vez, tenta responder à confusão de Kant, que, por sua vez, tenta responder à confusão da história toda da metafísica, que é de achar que nós vivemos no mundo do véu de Maia representacional, mas que existe uma outra coisa verdadeira por trás, que é o que Lacan faz também. Em Lacan, essa outra coisa por trás é destrutiva. O Schopenhauer, no certo sentido, a vontade é destrutiva também.
Freud tem uma palestra de Freud para médicos, que Freud diz assim: vocês me perguntarão em que isso tudo que eu estou apresentando para vocês difere da filosofia de Schopenhauer? E eu lhes respondo: nada. É igual. Aí ele acrescenta: a diferença é que Schopenhauer chegou a essas conclusões pela especulação e eu cheguei a essas conclusões pela observação dos meus pacientes. E aí ele fala, e isso é ciência, uma ingenuidade epistemológica de Freud e também do funcionamento psíquico, que é evidente que ele estava olhando os pacientes já com a lente de Schopenhauer. Ele se convenceu pela leitura de Schopenhauer, certamente porque identificou dissociações e não percebeu que eram dissociações, e com esse viés, ele confirmou, digamos, nos pacientes, uma leitura que não estava vinda dos pacientes, ou seja, o próprio Freud não estava conseguindo se abrir ao novo. Em grande parte, sim, claro, mas nesse aspecto mais fundamental, não. Ele estava pegando uma ideia antiga, uma ideia fixa, que ele leu em Schopenhauer, que fez essa mistura de Kant com o Upanishad, e projetou nos pacientes dele, e acreditou que isso tinha uma verdade de uma pureza científica. E isso, e aí Lacan retomou isso pensando como verdade do inconsciente e pensando que a solução, portanto, é o processo civilizatório, que Lacan nomeou de simbólico. Perfeito, professor. É um conceito que é usado banalmente também no senso comum, né? Mas com esses termos técnicos de Spinoza, e o senhor subiu muito bem que o Winnicott viu a mesma coisa, né? Se torna muito mais claro o que significa essa dissociação, que se a gente entender a dissociação só, se a gente entender o corpo e mente como coisas separadas e substâncias separadas, a gente não entende o que é essa dissociação, né? Que no final tem o psique-soma e a mente como elaboração dessa experiência vital, né? Por assim dizer. Perfeito. Posso dar uma palavrinha sobre isso? Claro, claro. Mais uma vez, você lembrou muito bem, né? A origem do erro metafísico é justamente a dicotomia de pensar o quê? Duas res, duas substâncias, extensão e pensamento, e no indivíduo, corpo e mente, né? Deleuze, embora teoricamente ele faça um esforço de desconstruir isso e de combater isso, quando ele fala do paralelismo, ele retoma isso. Porque se os atributos são concebidos como paralelos, são dois. Quer dizer, claro que são dois atributos, mas assim, Sim. tem que haver uma correspondência entre um e outro. Como que... O que está em Spinoza? Não está isso. Spinoza está... É uma substância só. O modo é uno. Então, os atributos da substância, eu diria assim, de uma maneira heurística, para a gente compreender. O que Spinoza está dizendo é assim, é extensão e seu pensamento. Isso aparece quando Spinoza vai definir, sobretudo no TE, mas na ética também, o humano, o modo humano, a modificação da substância que é o ser humano. Porque ele vai dizer, nós somos o corpo e sua ideia. O que é a mente? É o e sua ideia do corpo. Então, são dois atributos, mas a mente não é um epifenômeno do corpo. Ela não é simplesmente um efeito do corpo. Ele é o pensar do corpo, porque não existe corpo não pensante. Aí a gente entende que é uma coisa só. E que são dois aspectos, dois atributos nessa coisa só. Se você pensa o corpo e sua ideia, e pensa que existe um paralelo entre o corpo e a ideia do corpo, não, já são duas substâncias, mesmo que você não nomeie assim. Voltando à questão da dissociação. O Winnicott ajuda quando ele vai chamar esse corpo, na verdade, já é o psique-soma, ou seja, o corpo e sua ideia é o próprio psique-soma. Aí fica claro que é uma coisa só. Só que o corpo humano e a mente humana, o corpo e sua ideia é humano, o psique-soma humano, tem a capacidade de pensar sobre isso, tomar a própria ideia do corpo como objeto. E aí ele cria a ideia da ideia do corpo, ideia da ideia do corpo, ideia da ideia do corpo, e é capaz não só de abstrações, como de associar a imagens da memória, a marcas, traços, vestígios na memória. E, portanto, psiquicamente, mentalmente, a mente humana pode se identificar com a imagem
e estranhar o que ela é, que é essa unidade psicossomática, ou somatopsíquica. E aí fica clara a dissociação, e fica clara, com a dissociação, a ontologia, que não existe corpo, uma substância, mente, outra substância. Não, perfeito. É uma distinção muito, muito delicada, sutil, mas que se perde de vista, realmente se confunde muitos conceitos, muitas coisas, também técnicas, né? O senhor já falou muito, mas vou fazer a pergunta específica também, qual é a maior contribuição que Spinoza pode dar à psicanálise, né, no seu ponto de vista? Perfeito, perfeito. Isso faz todo sentido, né? Porque como eu vou espontaneamente, né, misturando o Spinoza e o Winnicott, usando um para entender o outro para entender um, né? Mas eu digo sempre, dá para pensar isso que eu estou dizendo só com o Winnicott, dá para pensar isso que eu estou dizendo só com o Spinoza. Mas nessa aproximação, qual a contribuição específica de Spinoza? São várias. Primeiro ponto, justamente a ontologia. Porque o Winnicott não é filósofo, diferentemente de Freud, que fez um doutorado de filosofia, só não defendeu a tese. O orientador dele era o Edmund, era o Brentano, que foi o orientador do Edmund Husserl, só que ele não defendeu a tese. Lacan, médico psiquiatra. Qual é a agregação, a prova tão comum na França de conhecimento geral e aprofundado de um tema? Ele é agrégé de medicina? Não. Lacan é agrégé de filosofia. Então, Freud e Lacan tinham um pensamento mais filosófico, infelizmente com uma carga metafísica grande, do que eles gostariam, do que a observação mais direta do psiquismo. Já o Winnicott poderia também estudar filosofia. O fato é que não, ele não estudava filosofia, não conhecia os filósofos. O conhecimento dele era de pediatria, era um pediatra, né? Então, Freud, um neurologista, Lacan, um psiquiatra. O Winnicott, um pediatra. Enquanto pediatra, ele acompanhou muitos bebês, muitos partos, muitas mães. Então, ele, pela observação, sem influência da filosofia, observou mais diretamente o amadurecimento emocional e a formação do psiquismo do ser humano. E ele dialogava com psicanalistas, trocava cartas, dialogava com Lacan, com Jung, com Melanie Klein, com o próprio Freud. E em algumas passagens, o Winnicott ele diz assim: puxa, eu queria explicar o que eu vejo, o que eu percebo com os termos freudianos, mas eu não consigo, era quase ele pedindo desculpas. Então ele criava conceitos que não era como Deleuze, vou criar conceitos e sair inventando conceito. Não, era a criação de conceito da maneira mais genuína e autêntica. E assim, eu não consigo falar nos termos do Freud, por quê? Aí dizendo com as minhas palavras. Porque as ferramentas conceituais que Freud oferece não dão conta do que eu observo. Então, ele usava as palavras para expressar o que ele percebia. E essas palavras se tornaram conceitos porque estavam expressando uma leitura singular de uma observação imanente. Bom, então, ou seja, o Winnicott não era filósofo, mas teve essa percepção do funcionamento psíquico humano. Quando a gente aproxima Spinoza, que acho que é um consenso entre os estudiosos de Spinoza, tem uma filosofia intrinsecamente terapêutica. A Ética é um livro terapêutico no sentido amplo do termo. E não é só isso. Então, Spinoza oferece, nessa terapêutica da ética, da compreensão ética, ele oferece uma ontologia da imanência, sem as contradições, por exemplo, em que Deleuze recai na metafísica, portanto, do corpo e sua ideia. Ele oferece o que eu vou nomear de uma filosofia da mente, em particular, que eu extraio do TIE, da ideia do corpo e a ideia da ideia, podendo pensar justamente o inconsciente não como entidade, ou como substância, enfim, como substantivo, mas como processo inconsciente ou não consciente.
ele vai fazer a crítica ao livre-arbítrio, ele vai permitir que a gente diferencie e compreenda o funcionamento sutil dos afetos. Então, ele tem a teoria da imaginação, a teoria dos afetos, ou seja, ele traz um arcabouço de ferramenta conceitual de compreensão, não só do mundo, da vida, etc., mas do psiquismo humano, que nenhum outro filósofo alcança, ou alcançou, ou propiciou. E que nenhum psicanalista propiciou, porque a metapsicologia da psicanálise é claramente filosófica em Freud e Lacan, e outros autores, em Bion, mais ainda, uma complicação metafísica, e que não tem esse detalhe de descrição do funcionamento psíquico que é possível encontrar tanto no TE quanto na ética em Spinoza. Ou seja, a ideia do conato, etc. Então, Spinoza inteiro ele oferece ferramentas conceituais para pensar o psiquismo humano e para pensar uma terapêutica. Até vai me vindo à mente, quando ele critica os estoicos, não é seguindo normas de vida que eu vou me afetar bem. É me afetando bem que, naturalmente, eu não vou ter o afeto de ódio, o afeto de vingança. Então, a virtude não é a última proposição da ética. A virtude não é o prêmio. A felicidade não é o prêmio da virtude. A virtude é a consequência da felicidade, do afetar-se bem. Enfim, então é isso. Ele é totalmente terapêutico. Ele traz para a psicanálise um frescor e, em particular, para o Winnicott, uma lucidez de compreensão. Eu não digo nem exatamente teórica, é teórica, mas é mais do que isso, de ferramentas conceituais para uma compreensão lúcida do psiquismo, dos pacientes, de nós mesmos, das pessoas em geral. Perfeito. Essa, inclusive, é a tese principal, né, do artigo que é no livro que o senhor curou junto com o Pascal Séverac. E eu gostaria de fazer agora a pergunta oposta, que é: o senhor acha que o espinosismo contemporâneo também pode se beneficiar da psicanálise? Uhum. Então, como eu falei, né, esse livro que eu organizei foi primeiro, né, eu organizei com a ajuda do Pascal Séverac. Nós organizamos o evento, a jornada Journée Spinoza et la Psychanalyse na École Normale Supérieure de Paris, da Rua Dulme. E o livro é a publicação dos trabalhos apresentados. Como eu mencionei, a maioria dos trabalhos associa Spinoza a Lacan. Como eu disse, não é que eu discorde dessa associação, eu acho que são associações pertinentes, mas que não tocam nessa base que é incompatível. Então, me parece assim, que então, a minha resposta é sim, o espinosismo pode se beneficiar da psicanálise, mas em quê? Eu diria que não é exatamente, digamos... Vamos lá, eu vou dividir em duas questões. Sim, o espinosismo pode se beneficiar da psicanálise. 2, a teoria de Spinoza pode, claro que não o próprio Spinoza, mas a gente se beneficiar da psicanálise. Eu coloco como duas coisas diferentes. Por quê? Me parece que o espinosismo pode se beneficiar da psicanálise, sobretudo de Winnicott, no sentido de desconstruir leituras, infelizmente frequentes, de Spinoza, que associam ele demasiadamente, e eu diria de forma não profunda, a Descartes, e mesmo a posteriori a Kant. Na minha percepção, uma imensa parte dos estudiosos de Spinoza contemporâneos leem Spinoza com uma lente cartesiana e kantiana. Eu vou citar um exemplo que é conhecido de todos, que é Marcel Guerroux. Claramente, não só um cartesiano, como ele não consegue colocar em prática o método que ele mesmo propõe. Ler o autor só dentro do autor. Não. Quando a gente lê o livro dele sobre a parte 1 e a parte 2, é evidente que ele não conseguiu escrever a 3, a 4 e a 5, porque Descartes não avança na 3, na 4 e na 5. Ele está considerando razão
como a razão cartesiana. Ou seja, Guerrero caiu na própria armadilha que ele denuncia. Ele tinha uma pré-concepção de razão e projetou, olha, o processo psíquico e psicanalítico, projetou no texto de Spinoza o conceito de razão que não vinha de lá. Porque o conceito de razão de Spinoza é muito claro: perceber as propriedades comuns das coisas e elaborar noções comuns. Não é essa a razão da verdade, de um funcionamento formal dissociado do empírico, ainda que parta do empírico. Ele projetou Descartes e Kant e não entendeu Spinoza. Por mais que ali dentro tenham várias contribuições, mas em termos fundamentais ele não entendeu Spinoza. Essa herança cartesiana-kantiana, que embota a leitura de Spinoza, ainda é frequente. Então, a psicanálise de Winnicott pode ajudar a desfazer esse erro interpretativo. Agora, pensando a própria teoria de Spinoza, em que a psicanálise ajuda, soma a teoria de Spinoza? Spinoza não pensou uma clínica. Spinoza fez uma terapêutica, mas não pensou uma clínica. Spinoza não pensou os detalhes, os meandros, as nuances dos problemas psíquicos e mentais. Ele não pensou transtornos mentais. Então, com o Winnicott, Spinoza vai ajudar a pensar os transtornos mentais neles mesmos. Eu dei o exemplo da depressão, mas é possível usar Spinoza para compreender melhor, junto com Winnicott, bipolaridade, que é a depressão bipolar, a depressão monopolar, como eu mencionei, o transtorno borderline, a própria psicose, de uma maneira que a psicanálise não conseguiu. Então, quer dizer, essa influência que ajuda Spinoza não tem como não ser uma mão dupla. Ou seja, no que Spinoza ajuda a psicanálise está enriquecendo o campo de alcance e tornando uma ferramenta mais cirúrgica, mais minuciosa, ou uma lente para perceber com mais lucidez e nitidez esse funcionamento psíquico sutil, mas para isso é preciso ver em Spinoza a questão da alegria ativa diferente da passiva, a questão da defesa psíquica, a questão que em Spinoza vai aparecer justamente da imaginação como adesão a uma ficção, como se fosse correspondendo à realidade, essa adesão ao que está ausente como se tivesse presente, está em Spinoza, mas é a psicanálise que vai permitir usar isso como ferramenta para ir mais profundamente, avançar de forma mais profunda no psiquismo humano. Perfeito, professor, perfeito. Essa foi a última pergunta. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, mas essa foi a última pergunta. Opa, bacana, Eduardo. Então, eu não preparei nada. Eu pensei, bom, vamos lá, eu quero conversar com o Eduardo, estou super feliz, né, de constar, né, entre colegas queridos. Você mesmo mencionou o Pascal Séverac, que é um amigo querido e um grande estudioso de Spinoza, né? Então, de estar aí na Universidade de Bolonha, de aparecer em língua italiana, né, no centro de pesquisa, e não preparei nada, né? Eu acho que mais ou menos espontaneamente, de um modo geral, acho que eu abarquei os pontos dessa minha construção teórica e de ferramental psicológico, de compreensão, não só de Spinoza nele mesmo, como o quanto que ele pode influenciar beneficamente a psicanálise, se a gente vê o quanto que o Winnicott é um pensador da imanência e que Freud e Lacan, que oferecem ferramentas conceituais importantes, mas não são, no fundamento metapsicológico, pensadores da imanência, e o quanto também, né, que justamente com a psicanálise a abordagem metafísica formalista de mera filosofia da linguagem ou de cartesianismo, kantismo de Spinoza, que se faz sobre Spinoza, fica muito clara esse equívoco, né? Então, eu acho que contribui para desconstruir uma leitura que não está
em Spinoza, né? Não, sim, essa diferenciação, né, de fundamento, de bases ontológicas, de pressupostos que às vezes nem eles mesmos sabiam que eles tinham, né? Enfim, realmente não sabia que Freud tinha feito uma tese de doutorado, mas não tinha defendido, eu nunca tinha ouvido isso. Lacan, eu sabia que ele tinha, enfim, muitos pés na filosofia, mas foi uma informação muito nova, muito Isso é interessante. agregação, agregão à filosofia. É, Isso. O Freud, quando ele se exila, né, em Londres e começa a escrever os textos que são chamados, né, de psicanálise em extensão, que são os textos mais teóricos, né, o Mal-Estar na Civilização, O Futuro de uma Ilusão, Moisés e o Monoteísmo, ele escreve: enfim, estou fazendo o que sempre quis, filosofia. não, Interessante, né? eu sabia que ele tinha feito conferências sobre Nietzsche, sobre a genealogia da moral, coisas do tipo, mas não sabia que ele era tão filósofo assim. Isso. E sobre as origens ocultas, espinosistas da psicanálise, o senhor tem alguma coisa a comentar sobre? Tem, o que está nesse artigo, no meu artigo do Spinoza e Psicanálise, Sim, né, sim. do livro que eu e Pascal Severac organizamos, né? É interessante, né? E mostra o quanto que Spinoza e Nietzsche estão na origem de um ponto central da psicanálise de Freud, e mais, o quanto que é possível, no seu sentido, pegar as contribuições de Freud e retroceder a essa origem e reencontrar Spinoza e Nietzsche no coração da própria psicanálise, que o Winnicott não faz, porque o Winnicott não era um teórico da metapsicologia ou da teoria psicanalítica, ele era um teórico da clínica, né? Que é justamente o quê? No livro O Eu e o Id, o Ego e o Id, o Eu e o Isso, ou o Ego e o Id, Freud começa, o primeiro subcapítulo, o primeiro itemzinho, ele diz por que ele está mudando de tópica, por que ele está criando uma segunda tópica. E, basicamente, não foi suficiente pensar consciente, inconsciente e pré-consciente, ok? Aí o inconsciente vem à tona, porque ele via que os pacientes descobriam, literalmente, né? Estava coberto o inconsciente, descobriam o inconsciente, se davam conta da origem das defesas neuróticas, e as defesas neuróticas não se dissolviam por isso. Então, ele viu, puxa, a primeira tópica não está dando conta. Esse é o primeiro item do livro, o Eu e o Isso, o Ego e o Id, depende da tradução. No segundo item, ele começa dizendo: meu amigo George Grodek sempre me falou que somos habitados por um id, por um isso, por um algo. Eu nunca dei ouvidos, mas, né, a partir dessa dificuldade e limitação da primeira tópica, concordei com Grodek. Aí Freud pega a ideia do id, vou falar nos termos latinos, né? A ideia do id e o ego como sendo um efeito de fachada do id, e esse id como sendo um indiferenciado. Aí o Freud faz um desenho. Então, o ego é um risco contínuo e o id individuado, como é um isso indeterminado, ele bota um picotado, um traço picotado. Ou seja, o isso individuado é o quê? Um modo da substância, uma individuação da substância. E o ego é o quê? É o que se forma na relação entre esse id individuado e os outros ids individuados. Ou seja, uma relação modal forma o ego, que, no entanto, o id já está individuado. Aí Freud faz esse desenho e aí começa a desenvolver a segunda tópica. Aí eu fui no Grodek buscar. E o que eu encontro no Grodek? Essa ideia do id individuado, ele tira de Spinoza. Exatamente. Em Grodek, é o modo da substância. E a ideia... É explícito, desculpa interromper, é explícito essa citação? Não é dito dessa maneira, mas é explícita a referência a Spinoza. Ele menciona, através de Goethe, o Gott Natur, o Deus natureza,
de Spinoza, e aí ele fala de Spinoza e tal, e ele usa o Goethe, enfim, certamente foi influenciado pela leitura de Goethe, mas me parece que ele leu Spinoza, ele se interessou através de Goethe de buscar em Spinoza, e ele tirou claramente, então, essa ideia do indeterminado da substância única e do indeterminado individuado, que é o id, da ideia da modificação da substância. Bom, e a ideia de ego? Aí ele menciona, ele tira de Nietzsche, do para além do bem e do mal, aforismo 16 e 17, não sei se chega até o 18, quando Nietzsche critica o cogito cartesiano e escreve: nós somos habitados, nós agimos a partir de algo. Algo, em alemão, é o id, é o isso. É a mesma palavra que Freud vai tomar. Nós somos habitados por algo. E aí Grothendieck aí menciona diretamente. Ou seja, o ego e aí Nietzsche vai falar que o que nós chamamos de eu é um efeito de fachada, igual Grothendieck descreve e Freud se apropria. Ou seja, uma substância, o modo da substância e o ego como efeito de fachada, tal como Nietzsche diz, e o que age em nós é o id, é o isso. Grothendieck pega daí. Bom, Freud, como que ele pega, portanto, indiretamente essa base spinoziana e nietzschiana, e como que Freud torna metafísica essa base. Porque quando Freud, no Ego-Id, no livro O Ego-Id, descreve isso que ele pega de Grothendieck, ele vai tomar que o id é a parte bestial, as pulsões, o corpo, e o ego, ele é quem tem que... Aí, ótimo que Freud lançou mão dessa instância, dessa percepção dessa instância psíquica de dissociação, que é o superego, de introjeção e dissociação, que é o superego. Isso não está em Spinoza, é uma grande contribuição freudiana, para dizer que o ego e o superego, né, são a parte civilizatória de repressão ao id. E nesse livro ele vai dizer: o superego funciona tal como imperativo categórico kantiano. Perfeito. Mas o que o Winnicott vai mostrar? Porque o Winnicott está partindo da base imanente. O Winnicott vai dizer: peraí, não necessariamente o superego é castrador, repressor. Em outras palavras, não necessariamente o superego é kantiano. É possível desenvolver, o bebê, a criança, desenvolver um superego bom, que vai ser um amigo do id e do ego. E aí não há dissociação. A mente está integrada ao psiquessoma. A ideia da ideia está conectada à ideia do corpo. É impressionante, fica muito nítido, fica claro diante dos nossos olhos. E fica claro pensar o psiquismo dessa maneira. Freud transpôs para a descrição grodekiana a dicotomia metafísica, natureza, pulsão de morte, natureza destrutiva e cultura, civilização, tendo que reprimir a natureza e paciência, isso vai gerar neurose. Freud transpôs a dicotomia metafísica para essa origem grodekiana, que, por sua vez, é nietzschiana e spinoziana. Isso ajuda a gente a fazer o caminho contrário, que o Winnicott, sem esses termos, faz. Que vai justamente falar: não, é possível haver uma integração entre superego, ego e id. E esse superego ser um auxílio ao ego para que o ego possa expressar o verdadeiro si mesmo, o verdadeiro self. Ou seja, para que ele possa ter afetos ativos, para que ele possa ter ideias adequadas. Interessante isso, né? E Lu Salomé também defende até o fim da vida que Spinoza é o filósofo da psicanálise, ainda que não sei se tem indícios que Freud leu Spinoza, mas... Isso. Mas... Tem uma passagem de Freud, que eu não saberia dizer de cabeça, uma passagem, que acho que só uma passagem, não sei, mas uma passagem de Freud onde ele diz que leu Spinoza,
não que estudou Spinoza, mas que leu Spinoza, e que, enfim, admira, eu não lembro os termos que ele usa, mas há algum diálogo, alguma influência, assim como, claro, de Nietzsche, o André Salomé, nos encontros que ela tinha com Freud, durante a semana ela dividia apartamento com Nietzsche e tinha os encontros semanais com Freud, e ela levava Nietzsche para debater. E tanto que Freud, em relação a Nietzsche, Freud disse assim, não, nunca li Nietzsche, nem vou ler, porque é um pensamento tão potente que eu tenho medo de parar de pensar as minhas próprias ideias. Né? Trazido por André Salomé. Né? E Lacan consta nas biografias, enfim, que não só ele lia a ética, como algumas passagens da ética, Lacan anotava no papel e colava na parede do quarto dele. Essa influência de Spinoza em Lacan, para mim, é muito clara. O imaginário, claramente, Lacan retira da ideia de imaginação no sentido negativo, de ideia falsa, de Spinoza. Mas ele não percebeu esse fundo ontológico, porque se percebesse, ele não ia ter concebido um real destrutivo e refeito a dicotomia metafísica, natureza destrutiva, bestial, selvagem, corporal, tendo que ser organizada pelo simbólico. Mas como o simbólico entraria nessa dinâmica? Porque falo pelo menos da parte do Spinoza, o simbólico seria uma derivação da imaginação, não toda a linguagem como uma expressão da potência da imaginação. Então, como se daria nessa dinâmica imaginação simbólico entre Lacan e Spinoza? Como o senhor vê essa dinâmica? Claro, no meu entender, é assim, como Lacan discordava, não percebia essa descrição ontológica do mundo que Spinoza propõe, como ele era herdeiro da metapsicologia freudiana que pensava a pulsão de morte como originária, que, por sua vez, é herdeiro de Schopenhauer pensando a vontade como destrutiva, e que a única forma da gente se relacionar é a representação, que é a leitura schopenhaueriana do véu de Maia, dos Upanishads, que, por sua vez, está fazendo uma releitura da coisa em si kantiana e do fenômeno, do que se dá ao conhecimento. Ou seja, é todo um lastro de dicotomia metafísica que vai sendo repassado. Ou seja, um lastro de uma ótica que deturpa, que deforma a percepção das coisas. Então, quando isso chega em Lacan, e ele chama a atenção dele em Spinoza, o imaginário, como uma maneira de se defender do real, aí Lacan vai escrever, no meu entender, claramente o quê? Bom, que existe um real destrutivo, que é a pulsão de morte, o id destrutivo, etc. Que os seres humanos, para evitar esse real destrutivo, eles são supersticiosos, para usar o termo que Spinoza usa. Eles são supersticiosos porque eles querem fazer valer o desejo deles contra os fatos, digamos, contra a natureza. São supersticiosos, então eles funcionam de uma maneira imaginária. E aí o que o Lacan acrescenta? Que ele tira de Freud, Kant, etc. Puxa, é preciso organizar isso. Então o simbólico em Lacan é o mundo da representação que é imaginário em Lacan também. É um imaginário organizado pela lei, pela gramática. Ou seja, eu vou, por opção, aderir ao processo civilizatório, colonizar o meu próprio desejo e o desejo do outro, para que a vida possa ser viável. Senão, a gente vai recair, igual em Freud, que a psicose está ligada ao id em Freud. A gente vai recair na psicose, no caos, que em Lacan, em vez de ser o id, o que toma lugar é o real destrutivo. Ou no imaginário, que é esse mundo do auto-engano. Só que o auto-engano em Lacan, ele acha que é um auto-engano por quê? Porque o real é destrutivo, de fato. Então ele vai propor assim, vamos organizar isso e viver numa gramática. Essa vida da gramática é a vida da neurose. Agora, se a gente coteja Lacan com Spinoza,
e pode usar o Winnicott para ajudar. O que Lacan está chamando de real é uma projeção imaginária já do desejo de um desejo afeto passivo, porque em Spinoza tem o desejo afeto ativo e o desejo afeto passivo. Um desejo afeto passivo das coisas não corresponderem ao que o umbigo do Lacan e das pessoas quer. Ou seja, já é uma projeção de que eu não faço tudo o que eu quero, eu não tenho meus desejos realizados, as minhas expectativas cumpridas, eu idealizo o que deve ser e as coisas não correspondem a isso, igual Kant vai dizer isso. O mundo real não corresponde ao que eu idealizo como sendo a verdade, como sendo a razão pura. Aí Kant vai dizer o quê? Nossa, então o mundo empírico é falso. Não, a razão pura é que é falsa. Lacan herda isso de Kant, de Hegel. Existe uma coisa em si que é destrutiva, isso já em Lacan, uma coisa em si que é destrutiva. E eu não posso lidar com essa coisa em si destrutiva, então eu fantasio num auto-engano. Voltando para Spinoza. Então, Spinoza, não. A substância única é potência de vida. Potência de vida, potência de expansão, conatos. Por que as pessoas são supersticiosas? Não é para não viver a potência de vida. As pessoas são supersticiosas, em outras palavras, elas criam essa dissociação porque no mundo modal, para se relacionar com os outros modos, eu vou sentir dores, eu vou sentir tristeza, eu vou ser contrariado. Então as pessoas criam os auto-enganos e a imaginação nesse sentido de escapismo não é para escapar do real, é para escapar das contrariedades, dores e tristezas inevitáveis. E aí, assim como Lacan percebe que o imaginário é fonte de sofrimento, Spinoza também percebe que o imaginário, a imaginação nesse sentido reativo, escapista, é fonte de sofrimento. Como Lacan pensa que na origem existe a pulsão de morte, e não como Spinoza, que na origem existe potência de vida, aí Lacan vai pensar, nossa, se o imaginário é fonte de sofrimento, o que eu posso fazer? Eu tenho que me resignar, eu vou só organizar o imaginário e vou ter uma crença, uma crendice, uma imaginação em uma coisa só, que é o quê? No simbólico. E vou me ater à linguagem. Por quê? Porque, pelo menos na linguagem, eu crio uma regra convencionada, artificial, uma cadeia de significantes e passo a valorizar aquilo porque, pelo menos, está tudo organizado. Então, eu fujo da psicose, isso em Lacan, que não é verdade, mas ele acha que é assim. Eu fujo da psicose pagando o preço da neurose. Ele herda essa leitura errada, equivocada do psiquismo humano de Freud. Em Spinoza, eu crio superstições, eu crio esse imaginário, não é para fugir da potência da vida, é nos momentos em que a potência da vida não consegue se expandir porque eu sou contrariado. Então, traumatizado pelas marcas, vestígia, traços, marcas, de quando eu sou contrariado, e com a carga afetiva disso, eu crio fugas psíquicas, dissociação, fugas na mente, dissociação, superstições, etc. Imaginação como escapismo. O que é curativo? Não vai ser eleger uma superstição como se fosse uma verdade convencionada de sejamos todos civilizados. Porque o processo civilizatório só se justifica se você acreditar na primeira mentira, que é que a vida selvagem é destrutiva. Se você entende que não, que na origem existe potência, expansão, conatos, a solução é o quê? É eu compreender o funcionamento da defesa psíquica, o funcionamento da superstição na minha mente, para que eu aceite, existe um trágico nietzschiano em Spinoza, para que eu aceite as dores e as tristezas e não sofra pelo fato de existir contrariedade inevitavelmente. E só assim eu favoreço as alegrias ativas, as ideias adequadas. Então, a ideia adequada sobre o funcionamento psíquico e o funcionamento do mundo me permite expressá-los mais, favorecer sua expressão. Então, eu não preciso fugir para a representação e para o simbólico. Eu posso, ao contrário, fazer se religar essa conexão
de integração entre ideia da ideia e ideia do corpo, entre mente, psique e soma, para poder expressar o verdadeiro self, a potência, o conatos, sem ser por ideias inadequadas, sem ser por afetos passivos, e sim de uma forma criativa, de uma forma inovadora, aceitando a relação entre os modos. É quase como se fosse uma psicologia do Leviatã, né? Como se os homens tivessem essa pulsão de morte em que precisassem de alguma coisa para organizar, senão vai dar tudo errado, vai ser psicose, matança, quando na verdade não, né? Tem muito mais, né? Não quero dizer positivo, porque não é exatamente essa palavra, mas... É isso. É isso. Olha só, quando Spinoza, aí na filosofia política dele, Tratado Teológico Político e Tratado Político, se contrapõe a Hobbes, e isso é outro ponto importante, assim como Spinoza, ele parte de Descartes para discordar de Descartes em tudo que é de fundamental, e uma imensa parte de comentadores de Spinoza, por uma herança ruim de Guerrero, até hoje tem uma leitura falsa cartesiana de Spinoza, a mesma coisa acontece em filosofia política. Spinoza parte de Hobbes para discordar nos fundamentos de Hobbes. E até hoje tem um monte de espinosista hobbesiano que é uma contradição nos termos. Mas vamos lá. O que Spinoza discorda de Hobbes? Em Hobbes, é caricatural a adesão que Hobbes faz à dicotomia metafísica. O ser humano, em estado de natureza, é bestial. O estado de natureza é a guerra de todos contra todos. O ser humano, o homem, é o lobo predador para o outro homem, é o predador do outro homem. Então, os seres humanos são predadores entre si. Por quê? Porque eles estão fazendo valer o direito natural deles, que é irracional, bestial, é id, é pulsão de morte, é real destrutivo. Qual a solução? Cartilha metafísica. Repressão. Repressão. Então, surge o Leviatã, o governo, os indivíduos que estão se matando entre si alienam seu direito natural ao Leviatã, ao governo central, e o governo reprime, portanto, essa pulsão destrutiva, e eles vão estar infelizes por reprimirem a pulsão originária, mas, pelo menos, eles vão sobreviver. Então, a imposição civilizatória garante a sobrevida, a sobrevivência, ao preço de uma repressão pulsional. Essa repressão civilizatória é o que? A neurose está evitando o mal maior, que seria a psicose. É igual, é uma cartilhazinha que todos os autores metafísicos repetem com variações pequenas. Spinoza lê Hobbes e fala, não, originariamente, os seres humanos não têm o afeto de ameaça. Eles não se sentem ameaçados uns pelos outros. Isso é um afeto secundário. Isso depende de como eles se sentem em segurança e concórdia ou não, inicialmente, numa dada coletividade. É quase as mesmas palavras de Winnicott. Se o ambiente é favorável, o bebê, a criança, o adulto, ele se permite o gesto espontâneo e ele vai ter uma agressividade, se a gente quiser usar o termo, dessa expansão do self, de si mesmo. Mas ele não vai ter a violência. A violência é necessariamente reativa, a destrutividade é necessariamente reativa, a pulsão de morte é necessariamente reativa. Ou seja, o que o Spinoza percebe, a partir da ontologia e da observação da coletividade, do funcionamento coletivo e do psiquismo individual na coletividade, é o que o Winnicott percebe nos bebês e no amadurecimento emocional. O bebê vai ter que reprimir o seu conatos, a sua potência, a sua força de vida, o seu self verdadeiro, si mesmo, se o ambiente for hostil. E aí ele vai se refugiar na imaginação mental. E aí está o transtorno psíquico, a defesa psíquica que se torna um transtorno psíquico. Se o ambiente for favorável, o bebê se expande. E ele acredita que o ambiente
quer as contribuições dele, então ele vai colaborar, ele vai se enriquecer pelo ambiente e enriquecer o ambiente com a sua singularidade e a sua inovação. Voltando para a filosofia política de Spinoza, os seres humanos não têm o sentimento de ameaça como originário, como primário. Portanto, se os seres humanos ou a coletividade perceber, isto é, for um ambiente favorável, perceber que um ser humano ele é mais forte quando se associa a outro ser humano e que juntos os seres humanos conseguem coisas que sozinhos não conseguem e que, portanto, ao invés de primariamente o homem ser um lobo para o outro homem, o que acontece é nada mais útil a um ser humano do que o agenciamento com outro ser humano. É a frase que Spinoza cria para bater de frente com a frase hobbesiana. Nada mais útil a um ser humano do que a associação a outros seres humanos. Ou seja, é uma inteligência, é um sinal de sabedoria e mais, é um sinal de um egoísmo superior. Você entender que você vai se beneficiar com um ambiente de concórdia, isto é, com um ambiente favorável ao que? A expressão da potência individual. Então, enquanto em Hobbes a única saída é uma repressão da potência individual, uma alienação da potência individual em prol da sobrevivência, em Spinoza, o papel de um governo é o quê? Impedir excessos entre os indivíduos e favorecer o florescimento de cada potência individual. Porque quanto mais cada potência individual se expressar e florescer, mais o conjunto da coletividade vai se beneficiar com isso. Então, em Spinoza, é o ganha-ganha. A coletividade ganha e o indivíduo ganha. Por quê? Porque na origem não há uma pulsão de morte. Na origem há uma força de vida, uma potência de vida da substância dentro de cada indivíduo. Em Hobbes, não. Embora ele use o termo, na origem há uma destrutividade, uma pulsão de morte. Então, é preciso a repressão para que haja uma sobrevida, uma sobrevivência civilizatória. Fico me perguntando, é uma coisa completamente especulativa, né? Mas fico me perguntando se, obviamente, tem toda a questão da confusão metafísica que o senhor sublinhou muito bem, mas se o fato de que Freud vivesse ali na segunda metade do século XIX, em Viena, uma sociedade muito repressiva, né? Sobretudo com as mulheres. Se o fato dele viver ali não contribuiu para que ele interpretasse as coisas naquele modo? Uhum, claro, claro, com certeza. Mas a gente não deve confundir, digamos, né, uma compreensão das influências sociais sobre um autor num dado momento com como se houvesse um determinismo ou uma limitação obrigatória. Não. E a gente pode entender que não há, pegando outros exemplos. Por que Lacan, quando presencia o movimento de maio de 1968 em Paris, ele diz assim: estão precisando de um pai, estão demandando um pai, ou seja, estão demandando a lei. Por quê? Porque ele não consegue ver criatividade ali, naquele movimento. Ele vê o quê? Expressão da pulsão de morte. O pai é o quê em Lacan? É o simbólico. Tem que reprimir e organizar pelo simbólico. É muito nítido, é explícito. Né? E justamente, Lacan não estava num ambiente tão vitoriano quanto Freud, e, no entanto, ele aderiu a esse moralismo metafísico. Mas ele acha que não, os lacanianos acham que não. Por quê? Porque Lacan, aí sim, já é a influência do tempo de Lacan, ele propõe o quê? A transgressão, que é o que? A irrupção do real no simbólico, que aí areja o simbólico. Então, a teoria de Lacan, não à toa, ele é o grande autor da perversão, reprimamos, mas ninguém aguenta tanta repressão, e transgridamos. Né? E aí os lacanianos se acham totalmente progressistas e vanguardistas. Não, a repressão precisa da repressão. A repressão precisa do moralismo para ter o que transgredir. Spinoza está propondo uma reforma do pensamento.
uma integração de mente, psique, soma, uma integração de ideia do corpo e ideia da ideia, uma criatividade na ordem do dia e não como transgressão à repressão. É outro universo. Até porque Outro exemplo que eu gosto... Desculpa, não, só outro exemplo que eu gosto de dar, de que o ambiente social não é determinante, embora influencie, é a época de Platão. Era uma época em que a democracia grega não contava com a participação nem de mulheres, nem de crianças, nem de estrangeiros. Na escola de Platão, não entravam nem criança, nem mulher, nem estrangeiro. Entrava o adulto homem, ponto. Não entrava idoso também, entrava o adulto homem. Era a influência da época? Claro. Mas era um absoluto? Não. Por quê? Porque existia a escola de Epicuro, que não tinha muros e que era frequentada por mulheres, estrangeiras e crianças. É a mesma época. Enfim. Não, sim, absolutamente. O que eu ia falar era que, em vista do projeto ético, né, se a gente concebe, usando as palavras de Winnicott, que acho que é mais fácil de entender, se a gente concebe o indivíduo, né, o sujeito como psique soma e não só como soma e psique separado, a gente não faria coisas que a gente faz hoje na sociedade, né? A gente não teria a gente não agiria em certos modos, os pais talvez não agiriam em certos modos de como eles agem com os filhos, então a própria compreensão da realidade, né, que é aquilo que propõe Spinoza no final das contas, é todo o projeto ético de compreensão da realidade para viver uma vida joiosa, né? Alegre, se afetando Alegre, melhor. exato. Uma vida alegre é compreender isso, que se a gente compreendesse desse modo, a gente não faria coisas que a gente faz hoje, né? O que eu gostaria até de perguntar o senhor quer falar alguma coisa? Não. Quero comentar uma coisa rápida e aí a gente já vai, né, por causa do horário, mas eu estou adorando a conversa, né? Mas ia comentar uma coisa muito simples, que eu dou um exemplo assim, quando eu falo para um público em geral, né? Imagina a tese completamente... Claro que dá para entender de onde foi tirada, mas que não corresponde a essa realidade ontológica da vida real, da pulsão de morte como originária, essa tese da pulsão de morte como originária. Segundo ela, você, digamos, acordaria se sentindo bem. Nossa, eu acordei me sentindo bem, ou algumas coisas contribuem para isso, eu estou num ótimo dia, coisas boas acontecendo para mim. Aí, vou torturar aqui o vizinho. Não existe. É isso que Spinoza está mostrando. Quando a gente se afeta bem, a virtude é consequência. E mais, se afetar bem não decorre só de bons encontros, que é uma passagem desse tamanho Spinoza, que o Deleuze bota uma lente de aumento e refaz a ideia de um livre-arbítrio que vai selecionar bons encontros, a pessoa fica paranoica selecionando bons encontros, não tem como. Não? O que Spinoza está propondo é assim, a própria compreensão dessa ontologia, dessa unidade, corpo e sua ideia, das defesas psíquicas, das alegrias passivas, etc. Essa compreensão, a ética decorre dessa compreensão. É uma decorrência cada vez mais natural, mais espontânea dessa compreensão. Uma outra pergunta que é mais pessoal, talvez, mas quando essa relação que a gente estava falando dos pais, sempre sobre essa dinâmica da dissociação, quando, por exemplo, uma mãe ou um pai fala para a filha, senta direito porque não é jeito de mulher sentar, ou faz isso porque mulher faz assim, como que o senhor analisa essa dinâmica em cima dessa questão da dissociação, psique-soma, como que o senhor vê essa... Isso. Então, é um exemplo, entre, infelizmente, tantos outros, de um funcionamento moral. A moral, ela é sempre e necessariamente metafísica. Por quê? Porque ela se baseia sempre em critérios de valor
que mudam de grupo para grupo, sociedade para sociedade, época para época, em critérios de valor que são pensados como fixos e que devem determinar o comportamento, exatamente como Kant descreve os juízos morais. E, então, ou seja, eles vão sempre funcionar como causa externa, reprimindo a potência individual, a criatividade individual, dentro dessa crença metafísica falsa, que a gente viu em todos esses autores, de que existe uma pulsão de morte que tem que ser reprimida, senão vai ser o caos. Que existe em Hobbes, que existe em Lacan, etc. Então, a moral, ela vai necessariamente e sempre fazer o mal em nome do bem. O mal em que sentido? Porque ela vai impedir essa terapêutica spinoziana. Ela impede a compreensão, ela impede a criação, a expressão da criatividade. Que em Winnicott fica muito claro, o que é saúde mental? Você ser criativo, que não significa ser original comparativamente, é você ser criativo, ou seja, é o que Spinoza está falando do afeto ativo, da ideia adequada, da expressão do conatus. Isso é saúde mental. Qualquer moralismo como esses que você descreveu, que são influenciados por ouvir dizer, argumento de autoridade, ideologias políticas, ideologias de doutrinas religiosas, vão oprimir essa chama interna da criança. Mas a nível técnico, que vem elaborada essa experiência do psiquessoma ou do corpo e da sua ideia? Da parte, digamos, de um pai, de uma mãe, ou quem for, que tiver nesse papel de repressão, a pessoa ela está, por identificação de representação, associando a imagem da criança criativa, comparando, ela não está compreendendo aquela criança criativa, ela está associando a imagem da criança criativa, comparando ela a essa tábua de valores morais. E aí ela associa assim, está errado, é perigoso, corre risco, para o bem dela eu tenho que reprimi-la. Se for uma criança que já está reativa, que já está com um psiquismo reativo, e tiver de fato sendo destrutiva, pior ainda. Nossa, tenho que reprimir mais. Só que ela está reativa por causa da repressão. Só que a visão de quem está, ao invés de se abrir para a compreensão do que está acontecendo no psiquismo do outro e no seu próprio, está colocando em comparação os comportamentos a uma tábua moral, é uma confirmação. Nossa, olha a pulsão de morte aparecendo, olha o bicho, olha o lado animal do homem aparecendo, eu tenho que impor o lado divino, o lado racional. Aí vai ser mais repressor. Hoje em dia, qualquer pedagogia minimamente saudável sabe que se uma criança está reativa, se uma criança está revoltada, ela está expressando uma dor, ela está expressando uma tristeza, ela está expressando eu digo, a depressão é a expressão de uma falta de expressão. Ela está revelando uma dificuldade de se expressar, de ser aceita como ela é, de ser aceita na sua própria potência. Aí ela sofre mais repressão, ela pode se suicidar, ela pode se tornar, enfim, um delinquente, um criminoso, ela pode se tornar um grande depressivo, etc. Então, agora, na mente de quem recebe a opressão, ela está sendo forçada a acreditar na seguinte mentira, de que a minha espontaneidade é perigosa para os outros e para mim. A minha criatividade é perigosa para os outros e para mim. Então, eu sou reprimido, mas o repressor tem razão. A famosa síndrome de Estocolmo, ela está presente no dia a dia do processo civilizatório, baseado em Freud, Lacan, Hobbes, Descartes, Kant. O repressor tem razão, ele está fazendo isso para o meu bem. Eu deprimo com isso, eu me sinto triste, eu fico sem energia, eu tenho um sentimento de ser um impostor, de não ter um valor intrínseco, mas paciência, eles estão certos, o repressor está certo. Então, funciona dessa maneira, ou seja, a própria pessoa agredida e oprimida, ela aprende que o mundo da representação, tido como verdadeiro, é o mundo certo, e que a ideia do corpo é falsa, que o que ela sente não tem valor, está errado, é perigoso. Então, ela vai fazendo um aprendizado de dissociação, e vai vivendo movida por ideias falsas,
e, portanto, diz Winnicott, vivendo com um falso self que se isola cada vez mais da potência da própria pessoa, do self dela, do self que poderia estar se expressando verdadeiramente. Então, o verdadeiro self único não é um conteúdo. Ah, o meu verdadeiro self é isso. Não, não é nominável. É o si mesmo, essa potência individuada que está sendo reprimida. Uma coisa que eu acho interessante colocar também é que na ética não, né? Na ética o primeiro gênero de conhecimento ele é dado como uma coisa só, mas no TIE o Spinoza coloca como quatro, né? Mas o primeiro é o ouvir dizer, né? O primeiro modo que a gente conhece o mundo é como falam pra gente. Então, se alguém vier e me falar que eu tô errado, como é que eu vou saber que eu tô certo, né? Então, seria interessante colocar para não pensar que é culpa da... É isso, existe uma sensação interna, um sentimento interno, que o Winnicott vai falar, é uma espontaneidade interna, um gesto espontâneo, uma criatividade interna, uma força vital, que é um outro nome para conatos, né? Que o próprio bebê, a própria criança sentem. Né? Só que, em termos do mundo externo, a criança vai aprendendo pelo ouvir dizer. Então, se esse mundo interno, esse ambiente é favorável à expressão dessa potência interna, dessa força vital desse conatos, essa criança vai ser suficientemente, não tem uma coisa ou outra, mas suficientemente saudável mentalmente. Se, ao contrário, o ambiente já reprime, já força ela a acreditar que existe um certo metafísico externo, ela se desvaloriza em prol do bem, ela se faz mal em prol do bem. Né? Pô, professor maravilhoso. A gente falou de ontologia, de filosofia da mente, de afetos, de filosofia política, teoria política, psicanálise. Realmente maravilhoso. Eu não quero mais tomar muito tempo do senhor também, só queria pedir que, se puder, pode ser depois também, se o senhor quiser me enviar, qual foi a carta que você citou lá no começo? A carta sobre o Platão Aristóteles. Ah, sim, te E aí eu mando. consigo colocar na transcrição certinho. Ótimo. E se conseguir também a conferência do Deleuze, que o senhor comentou, de 80 81, que aí eu consigo colocar a referência também certinho. Não sei se é anos 70 ou 80. Eu li no início dos anos 80, talvez seja dos anos 70, mas eu tenho também. É La Pensée Nomade, Pensamento Nômade. La Pensée Nomade, Congresso de Cerisy, colóquio de Cerisy. Mas eu te passo também. Eu te passo o número da carta e te passo a referência desse texto de Deleuze, do colóquio de Cerisy. Perfeito, perfeito. Bacana. Muito obrigado, professor. Sinceramente, foi muito bom mesmo. Gostei bastante. Bacana. Olha, Eduardo, um abraço com todo carinho a você, a quem for assistir esse vídeo em português, a quem for ler a transcrição em italiano. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui interagindo e podendo, sabendo que, de algum modo, estão percebendo esse trabalho, né, que é um trabalho de uma construção de muitas décadas, né, na Europa, enfim. Então, eu fico muito feliz com isso e agradeço o convite. E agradeço a você pela entrevista. Com certeza a gente vai se encontrar ainda em algum lugar, tenho certeza. A ocasião vai aparecer, espero poder conhecê-lo pessoalmente da próxima vez. Vai ser um grande prazer. Pode Muito contar com obrigado, isso. professor. Muito obrigado. Até. Um grande abraço. Abraço. Tchau.